A paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo. Aqui quem vos cumprimenta, quem vos fala é sua irmã em Cristo, Solange Souza, do canal Edificar, falando daqui da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Eu estou aqui para gravar a segunda parte da história espiritual da igreja, que eu estava em dívida com vocês. Então, eu vou começar falando de onde eu parei, que foi como Deus, eu falei que eu ia entrar no assunto de como Deus nos tratou para que nós não viéssemos nos exaltar. Vou falar também nessa gravação a respeito das renúncias que Deus cobrou de nós e vou falar também acerca das batalhas espirituais que nós passamos a enfrentar depois que aconteceu todo aquele processo que eu falei para vocês na primeira parte. Então, de antemão, eu já quero falar para quem não ouviu a primeira parte, para que possa entender, antes de ouvir a segunda, vai lá na playlist e ouve a primeira parte da história espiritual da igreja, que está na playlist, na pasta de revelações e arrebatamentos, e depois você vem e assiste essa parte, e ouve essa parte para que você venha entender. Antes de eu começar, eu quero citar, na parte das renúncias, algo que eu falei na primeira parte da história espiritual, que foi a respeito das flores artificiais e as flores naturais. Eu quero especificar agora que o Senhor havia falado a questão das flores naturais, porém eu achei uma coisa interessante, porque eu citei que eu havia ficado com uma dúvida. E a dúvida que eu tinha ficado é porque um tempo atrás, antes de Deus falar isso, o Senhor havia me dado uma revelação em sonho. E nessa revelação, o Senhor me mostrava que Ele queria flores naturais na igreja. Porém, no primeiro momento que Deus falou através de uma irmã, eu fiquei com dúvida, porque Deus tinha me mostrado flores naturais, independente da cor. E a irmã havia falado que o Senhor tinha falado com ela flores brancas. E então, por esse motivo, eu continuei orando. Só que, de fato, eram flores brancas. Só que mais tarde, num arrebatamento que Deus deu à irmã Thalia, o Senhor falou, especificou, dizendo que flores naturais no culto, sim, nos cultos, na igreja. Porém, na Santa Ceia, devia ser colocadas flores brancas. Por quê? Porque o Senhor dizia, naquela experiência de arrebatamento, que as flores brancas, elas iriam servir para que, de algum modo, quando a gente olhasse para elas, a gente pudesse imaginar, nós pudéssemos imaginar que as nossas vestes espirituais também tinham que ser brancas. Então, foi esse acréscimo que eu queria fazer, que na Santa Ceia, o Senhor requereu de nós flores naturais brancas e nos outros cultos normais, flores coloridas, desde que fosse flores naturais. Amém? Agora eu quero entrar com a parte de como Deus nos tratou, porque teve todo aquele processo, né, de 2 anos de oração, de jejum, de busca, e o Senhor começou a fazer, e nós fomos fazendo ali a nossa parte, Deus começou a fazer a parte dele, e nós começamos a ver muitos sinais, só que, de repente, as pessoas que nos acompanham, elas não têm ideia, e muitas pessoas até são instigadas pelo Espírito Santo de Deus a querer mais do Senhor, a querer uma intimidade com o Senhor, e essas pessoas desejam ter essas experiências com o Senhor, ter mais intimidade com o Espírito Santo. Porém, nessa gravação, eu vou estar falando o que envolveu, porque eu parei nas renúncias, eu vou dizer o que envolveu, que batalhas, que níveis de batalhas que começamos a enfrentar, que inimigos se revelaram, inimigos contra a Igreja de Deus, que trabalham contra a Igreja de Deus, que tipo de batalhas começamos a enfrentar. E agora eu quero começar dizendo que quando o Senhor requereu de nós as primeiras renúncias, como eu já falei, que foi primeira renúncia, uma das primeiras, televisão, política, adultério, divórcio, segundo casamento, tudo que está incluído no segundo casamento, flores artificiais, como eu já citei, WhatsApp, né, redes sociais, Facebook, redes sociais que realmente, essas redes sociais que são projetadas no inferno, tomam tempo. E aí o Senhor foi requerendo mais coisas. E aí teve um momento que algo inquietou meu coração. E quando esse algo inquietou meu coração, eu passei a orar ao Senhor. O que foi, irmã Solange, que inquietou seu coração? Porque eu comecei a observar que tinha alguns irmãos e irmãs na igreja, alguns casais, que iam para o culto,
porém eles não se ligavam facilmente no culto e quando se ligavam no culto, se desligavam de maneira muito rápida. E por que isso acontecia? Porque estava marido e mulher ali, um ao lado do outro, e de repente dava uma pausa na adoração para um carinho, de repente uma pausa na adoração para conversar, para falar algo, para fazer um comentário. E eu não vi isso como algo bom. Às vezes, em alguns casos, tem mulheres ciumentas ou homens ciumentos que estão ali no culto e por algum motivo tem ciúme, aí já começa ali a sair do foco da verdadeira adoração ao Senhor para discutir relação, fazer algum comentário com o outro, às vezes vem chateado de casa. E aquilo começou a me inquietar. E eu comecei a orar ao Senhor sobre isso. E quando eu comecei a orar ao Senhor sobre isso, porque passou na minha mente de dividir a igreja, homens para um lado e mulheres para o outro. Mas ao mesmo tempo que isso passava na minha mente, no meu entendimento humano, eu não via problema algum dos homens e das mulheres sentarem juntos. Eu não via isso como um problema na igreja. Eu não via nada demais nisso. Porém, espiritualmente, sim, eu era levada a estar inquieta sobre essa situação. E foi num dia, numa das experiências, porque quando acontecem as experiências, a gente grava as partes que são pertinentes, a gente grava as partes que são úteis, que vai provocar um crescimento espiritual para a vida de quem vai ouvir no canal. Mas tem coisas que são específicas para a nossa igreja, então essas partes que são específicas para a nossa igreja, ou que Deus fala que não é para gravar, isso a gente não grava. Então, numa das experiências, Deus falou que era para haver uma separação e que homens deviam se sentar de um lado e mulheres deviam sentar-se do outro lado. Então, isso foi algo que Deus falou. E foi assim, Deus falou num dia, no outro culto, eu já havia separado. Eu me adaptei a passar a não questionar ao Senhor, a não endurecer meu coração, porque eu via que todas as renúncias que eu fiz, que o Senhor pediu, que o Espírito Santo nos alertou e que nós fizemos, todas nós tivemos assim um retorno espiritual muito grande. Então eu fiz isso sem pensar duas vezes e separei, embora humanamente falando, eu não via problema algum. Porém, meus irmãos, com o passar dos dias, depois que eu fiz isso que o Senhor falou, eu pude notar uma diferença. Pessoas que não se ligavam no culto passaram a se ligar no culto. Pessoas que tinham dificuldade para se ligar na hora do culto, porque sentava perto do seu esposo, da sua esposa, eles passaram agora a se ligar, porque não tinha mais aquela pessoa do lado para tirar a sua atenção. Então eu vi uma resposta positiva no sentido espiritual, a partir daquilo que o Senhor pediu para fazer e que eu fiz. Meus irmãos, o que eu acho interessante é que os processos espirituais de Deus na nossa vida aqui foi bem interessante. Eu aprendi que Deus trabalha de uma forma ordenada, organizada e por etapa. Olhe, tem coisas que na medida que você vai crescendo em um nível espiritual, sim, você vai sabendo. Eu não posso afirmar de maneira alguma, porque eu estaria errada se eu afirmasse isso. Eu não posso afirmar que um novo convertido tem a mesma estrutura espiritual de uma pessoa que já é batizada nas águas, que já tem dons, que já está fazendo a obra há muito tempo, que já se estruturou, já passou diversas coisas. Os níveis são diferentes. Uma coisa é você ter um nível espiritual de um profundo para entregar um recado em profecia. Outra coisa é você ter um nível espiritual de um profundo para ter um arrebatamento. Irmã Solange, o que você quer dizer com isso? Que vocês são melhores? Não, meus irmãos, de maneira alguma. Mas Deus, Ele vai dando o alimento conforme a estrutura. Por exemplo, você não dá de forma alguma para o teu bebê recém-nascido um prato de feijão com arroz. Isso aí é bíblico. Você vai dar leite, não é isso? E você vai modificando a alimentação conforme ele vai crescendo, conforme o seu corpo vai enrijecendo, vai se fortalecendo. Então, do mesmo jeito, são coisas espirituais. Tem coisas que Deus falou, inclusive na nossa igreja, que essas pessoas não entenderam e disseram, não é Deus. Por exemplo, eu entendo, eu recebo 90% do que é falado nesse canal, mas 10% eu rejeito. Mas você precisa entender que existem níveis espirituais
E na medida que você vai se aprofundando, Deus vai requerendo mais de você. Porque a palavra do Senhor diz que a quem é mais dado é mais cobrado. É tanto que lá em João está escrito um versículo bem interessante, eu vou deixar para a sua meditação. Eu vou ler aqui no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo 22, que vai dizer: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpas do seu pecado. Ou seja, na medida que você ouve algo, você passa a ser conhecedor. Então, se você passa a ser conhecedor, você já não tem mais desculpas daquilo. Então, tem coisas, como eu citei na primeira parte da experiência, que funciona na nossa vida até certo ponto, como é a questão do aplicativo do WhatsApp. Ele funcionou para mim até certo ponto. No momento que aconteceram duas coisas na minha vida, ele já não funcionou mais. O que foi? Quais foram as duas coisas que aconteceram na minha vida? A primeira, eu quis subir de nível espiritual, eu quis o profundo, eu quis o diferencial de Deus e comecei a buscar para isso, e Deus começou a pedir para que eu tirasse as raposinhas. E a segunda é que eu fiquei sabendo, no momento que eu sei que é projetado por Satanás, então automaticamente, se eu continuar com algo que eu já ouvi, que o Senhor já falou, então se eu continuar, então aí eu tenho pecado, eu tenho pecado e não tenho desculpa quanto a isso, entenderam, meus irmãos? Então é isso. Então foram processos. Entrou outro processo na nossa igreja, e o outro processo que entrou foi o processo com relação aos louvores. A primeira coisa que o Senhor requereu com relação aos louvores foi playbacks. Eu, de vez em quando eu estou falando, eu referencio muito a igreja que eu congreguei, muitos anos que eu nasci, onde meu pai já foi pastor, onde minha mãe foi obreira, muitos anos, mais de 30 anos. Eu referencio porque eu tive uma base lá, então não tem como eu não referenciar, tá bom? Até porque o servo do Senhor que fundou esse ministério foi um homem de Deus até o final, que foi a Igreja Deus e Amor. Eu me lembro que a Igreja Deus e Amor, ela não permitia playbacks. E apesar de que eu entendia o porquê que o missionário falava e não permitia, mas em algum momento eu achava que era uma regra um tanto dura, eu achava que era uma regra exagerada. E vocês acreditem, quando o Senhor entrou conosco, passou para nós o processo de santificação, de purificação na área do louvor, uma das coisas que o Senhor falou foi playbacks em um arrebatamento da irmã Thalia. O Senhor disse que não queria que a gente colocasse para tocar na igreja playbacks de cantores mundanos. Cantores, homens e mulheres que são mundanos, que não andam na sã doutrina, que têm uma vida que não anda na sã doutrina do Senhor. O Senhor disse que não queria. Então, nós cortamos os playbacks mundanos. Os únicos playbacks que são bem poucos mesmos, que ainda utilizamos, são hinos antigos. Então, são bem poucos. Deus requereu playbacks. Depois, o Senhor requereu de nós algo bem interessante. Tocadores. Tocadores na igreja, para que eles toquem, eles precisam andar na mesma sã doutrina. Porque tem gente que pensa que só quem deve orar é quem é do ministério da oração. Só quem deve orar é quem é do ministério da palavra. Não. Toda pessoa, qualquer ministério, qualquer função, qualquer cargo ou dom que exerça ou que tenha na casa do Senhor, essa pessoa precisa orar. Porque é a oração quem vai ser responsável pela unção que Deus vai derramar na sua vida. Então o Senhor falou que os tocadores, eles precisavam andar na mesma doutrina que todos os outros irmãos, na mesma doutrina que os obreiros, que todos os outros irmãos. E esse pedido do Senhor de uma renúncia para os tocadores se enquadrar dentro do mesmo linguajar, foi bem interessante, porque naquele momento a gente precisou tirar todos os tocadores que estavam tocando, só uma pessoa ficou tocando na igreja, para eles se adequarem ao querer do Senhor, para eles poderem se adequar na sã doutrina do Senhor. É interessante que quando nós nos adequamos a isso, primeiro a playbacks, segundo a tocadores, depois o Senhor falou outra coisa, hinos. Tirar todos os hinos egocêntricos,
Eu sei, meus irmãos, que a Bíblia vai citar passagens, várias histórias bíblicas, que vai dizer que houveram homens de Deus que foram honrados por Deus. Como é o caso de Davi, como é o caso de Mardoqueu, Esté, várias situações, Débora, Ana, tem várias histórias bíblicas, José, de pessoas que foram honradas por Deus. Mas o grande problema é que tem lugares que se fixa muito em colocar a adoração que era para ser a Deus e coloca para o homem. E esses hinos que são baseados em textos bíblicos, sim, eles podem ser cantados. O grande problema é quando você canta exaltando o homem. Você tem que cantar as histórias bíblicas exaltando ao Deus que fez. Porém, o grande problema hoje é que nós temos crentes egoístas e egocêntricos que acham que Deus está obrigado a fazer tudo. As coisas giram em torno dele. Então, o crente começa a ser massageado no seu ego. E ele não tem ideia de que muitas das vezes ele está numa situação que o Senhor permitiu ou que colocou ele para que ele viesse se enquadrar dentro do querer do Senhor. E ele sempre vai ficar naquele pensamento que Deus vai fazer, que Deus vai honrar, que Deus vai fazer aquilo. Mas quando a gente olha para o livro de Daniel, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou ler um versículo aqui para vocês meditarem e pensarem a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da situação que eles estavam vivendo. Eu vou estar lendo aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, eu vou ler o versículo 16, o 17 e o 18. Eu vou ler o 17 e o 18, diz assim. É a resposta que Sadraque, Mesaque e Abednego deram a Nabucodonosor. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, estou lendo na Bíblia ACF, tá bom? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Porém, se não livrar, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que eu entendo nessa história? Eu entendo que Sadraque, Mesaque e Abednego estão conscientes, eles são conscientes de que Deus vai livrar. Porém, a maior consciência que eles têm é que Deus pode decidir não livrar. E ele diz, ele vai nos livrar, nós cremos nisso, mas se ele não livrar, fique sabendo, rei, que eu não vou deixar de adorar ele. Então, o grande problema desses hinos é que eles incentivam a pessoa a pensar que Deus sempre vai fazer, sempre vai livrar, sempre vai honrar, sempre vai fazer você sentar na cadeira e os inimigos ver e comer na mesa. E não é assim, meus irmãos. Tem situações que Deus vai livrar e tem situações que Deus vai permitir eu e você passar. Como diz a Bíblia mesmo, a grande perseguição que enfrentou a igreja depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, muitas pessoas Deus livrou e muitas não, como é o caso de Estevão. Estevão foi morto apedrejado por causa do seu discurso, por causa das suas pregações. Então, o Senhor requereu de nós a questão dos hinos, que os hinos fossem voltados mais a adorar o Senhor. Passaram-se alguns dias, e quando passaram-se alguns dias, o Senhor falou também, em uma revelação que o Senhor deu, dizendo que a gente fizesse uma limpeza a mais nos hinos. E assim nós o fizemos. E eu me recordo que por esses dias o Senhor também começou a mostrar muitas coisas de cantores e cantoras que são satanistas, inclusive cantores e cantoras que têm pactos com Satanás, e muitas das vezes o crente pega esse louvor, às vezes louvores até bonitos, mas ali tem a voz do cantor, às vezes tem o toque, né, como a gente vê que hoje em dia os tocadores, muitos nem crentes são, os cantores estão preocupados em fazer um DVD bonito, em fazer uma música bonita, né, completa, em sentido de profissionalismo, mas esquecem da parte espiritual.
E aí convidam, contratam tocadores para fazer suas gravações, tocadores que usam drogas, que são beberrões, que são prostitutos e que muitos deles nem sequer servem ao Senhor. Então isso aí foi uma renúncia que a nossa igreja precisou fazer. Precisamos renunciar louvores que não agradavam ao Senhor. Aí entrou outras coisas, cabelos, o cabelo das irmãs, totalmente natural, como também o dos irmãos, claro. O Senhor, cabelo natural, sem corte, sem aparar, porque tem gente que pensa que não cortar é aparar. Pode aparar. E não apara-se as pontas, não se pinta o cabelo, não se muda o curso natural da natureza humana, na verdade a natureza divina que Deus determinou para o homem. Então nós nos adequamos, e aí eu quero logo abrir um parênteses aqui para falar. Todas as coisas que o Senhor foi falando, a gente já foi colocando como um regimento da igreja, porque o Senhor falou não uma vez, mas mais que uma vez, até mais que 2 vezes, que era Ele quem estava dando a doutrina da igreja. Era Ele quem estava dando a doutrina. E se Ele estava dando na doutrina, toda essa doutrina era preciso entrar dentro de um regimento que rege, vamos dizer assim, que direciona, que é uma espécie de uma bússola. Não estou dizendo que esse regimento substitui a palavra do Senhor, mas eu estou dizendo que a doutrina foi revelada pelo Espírito Santo, e toda vez que o Senhor foi revelando, a gente foi encaixando isso na doutrina da igreja. E aí veio a terceira experiência de arrebatamento da irmã Thalia, que foi no ano passado, mais precisamente no ano de 2019, eu acredito que foi no mês de julho. E aí foi quando o Senhor falou do jeans, que esse tecido, quando ele foi criado, a pessoa quem criou, o homem que criou, ele fez um pacto com Satanás, e ele ofereceu sangue para Satanás, e ele renova esse pacto, semanalmente ele renova esse pacto para que o jeans nunca caia de moda. E assim o jeans também saiu da nossa vida. Deixa eu primeiro falar algo aqui. Antes do Senhor revelar a respeito do jeans, alguns dias antes eu estava na igreja, eu não me recordo se foi num culto ou se foi no ciclo de oração. O Senhor tomou os meus lábios e começou a falar em profecia com o seu povo. E o Senhor dizia: por esses dias eu vou requerer, eu vou cobrar algo do meu povo. E aí passaram-se os dias, eu creio que 1 mês mais ou menos, e aí veio o arrebatamento, onde no arrebatamento o Senhor falava com a irmã Thalia para a igreja renunciar o jeans, porque havia sido projetado no inferno, havia sido pactuado com Satanás, e assim nós renunciamos. Eu falando assim, parece que foi uma coisa tão fácil, uma coisa tão simples de se fazer. Meus irmãos, eu não posso ser hipócrita aqui, fingir. O jeans era um tecido que eu usava habitualmente, e posso dizer que eu gostava de usar, porque o jeans é um tecido que se adequa com qualquer modelo, com qualquer roupa. Você veste, você está bem vestido para ir em qualquer lugar, e é um tecido que não suja facilmente, dá para ir para a universidade, para o trabalho, no dia a dia. Então, para mim, foi um pouco assim. Não foi uma coisa tão dificultosa de fazer, mas também não posso dizer que foi fácil. Eu tive que decidir, e como naquele momento eu queria e eu estava muito disposta a querer mais do Senhor, então eu pensava assim: o que é um jeans diante da minha salvação? Agora eu já conheço, eu já sei, eu já conheço esse segredo revelado do mundo espiritual. Muitas das vezes tem pessoas que dizem: isso não tem nada a ver. Meus irmãos, é uma vida que você tem e uma morte que você terá. Quando você morrer, você não vai poder voltar para dizer: puxa, deixa eu voltar para me renunciar ao jeans, para me renunciar ao WhatsApp, para eu renunciar à televisão, à política, ao segundo casamento, à vaidade, o engano, o futebol. Não. Então você ali já vai se arrepender de não ter se arrependido, de não ter renunciado, e não vai mais ter uma volta. Então, tem gente que fala tanto, que faz tudo pelo Senhor, e quando Deus pede uma renúncia de um simples jeans, a pessoa diz que não tem nada a ver e prefere colocar uma salvação em jogo, que sabe que depois que descer a sepultura não tem mais volta. Então, a minha coroa, a minha salvação é importante demais para eu colocá-la em risco por causa de um tecido, por causa de um aplicativo, por causa de uma televisão. Amém? Aí depois veio a cobrança do futebol. A cobrança do futebol foi no mesmo arrebatamento.
o Senhor cobrou o futebol. Então, os irmãos aqui, como também as irmãs, mas eu me refiro mais aos irmãos, porque isso é uma coisa mais que acontece com os irmãos, para ser membros, para descer as águas, para ser membros aqui nessa congregação, na nossa igreja, eles precisam abrir mão do futebol. Precisam renunciar ao futebol, porque o futebol é um jogo diabólico, é um jogo demoníaco, que tem muitas oferendas envolvidas, muita feitiçaria envolvida no futebol. Agora eu vou falar outra renúncia que o Senhor pediu, mas não foi em um arrebatamento. Foi, sabe aquela cobrança, meus irmãos, que a gente começa a sentir dentro de nós, e vai sentindo, e aquilo é mais forte do que a gente? Pronto. Foi isso que aconteceu com relação ao salto alto, os saltos altos. E foi interessante porque essa cobrança, simplesmente as irmãs da igreja começaram a sentir. E não foi uma coisa que eu comecei a impor, não. Foi uma coisa que o próprio Deus começou a inquietar, e todas as irmãs automaticamente começaram a ver isso. E foi um trabalho lindo do Espírito Santo. E depois que nós fomos renunciando, nós tivemos acesso a alguns testemunhos, a alguns recados da parte do Senhor, que Deus falou através de outros vasos que não congregam conosco a respeito disso. E nós ficamos maravilhados por ter dado ouvido à voz do Espírito Santo, sem precisar de Deus dar uma visão para isso. Amém? Agora eu quero falar algo que também o Senhor falou nessa terceira experiência, esse algo aqui foi na segunda e na terceira, o Senhor falou por 2 vezes. O Senhor falou, e eu vou referenciar mais uma vez, a igreja que eu passei muitos anos, porque é uma igreja que, na época que eu congregava lá, não permitia o uso do jeans, não permitia se ter televisão, se envolver com política, o segundo casamento, como também não permitia o uso da roupa lascada, saia lascada, nem paletó lascado, com aquela abertura que tem atrás. Não se permitia. E foi interessante, porque eu vejo que aquela doutrina, que doutrina é inspirada pelo Espírito Santo. Não estou dizendo, meus irmãos, que a igreja não tem erro nenhum, todos nós erramos, onde tem o homem, onde tem a mulher, nós estamos ali, podemos errar, sim, podemos falhar, e como eu já falei em outro momento, Deus, ele não é obrigado a falar tudo através da minha vida, tudo através da irmã Solange. Deus não é obrigado a falar tudo através da irmã Thalia. A gente precisa ter uma sensibilidade de dar ouvido quando Deus falar através de outras vidas, como já aconteceu com o pastor Eduardo. Deus falou através do pastor Eduardo a questão do WhatsApp, do Facebook. E nós damos ouvidos à voz do Senhor através do seu servo. Como Deus falou a questão da depilação, foi através do pastor Ednei e da sua esposa. E aí, quando eu comecei a orar a Deus, Senhor, dá-nos força para a gente inserir essa doutrina do Senhor na nossa igreja. Quando eu comecei a orar, foi interessante como Deus falou isso. Por quê? Porque o Senhor falou quando eu estive em Minas Gerais. Quando nós fomos ali lá em Minas Gerais, e nós estávamos lá na igreja Pentecostal Deus dos Milagres, hospedados na casa do pastor Ednei. Um dia eu estava no quarto com as irmãs, e ali nós estávamos conversando, meditando na palavra, uma orando, outra meditando na palavra, outra preparando uma palavra, e cada uma estava fazendo um negócio. Estava eu na ocasião, a irmã Thalia e a irmã Joseane, que tinha ido conosco. Bom, e ali no quarto onde estávamos, como eu já falei, eu tinha ouvido já o pastor Ednei falando, dando um estudo, qual ele fez com sua esposa, a irmã Néia, e eu comecei a orar porque para uma mulher hoje se torna difícil a questão da renúncia da depilação, porque hoje a depilação ela é vista pela sociedade como limpeza. Embora a gente sabe que, se você for analisar com um olhar mais espiritual, se a depilação fosse de fato limpeza, você teria que raspar a tua cabeça, você teria que raspar teus braços, você teria que raspar a tua sobrancelha, você teria que arrancar todos os teus cílios, não é assim? E a gente sabe que como foi o processo para inserir, vamos dizer, a depilação no meio da sociedade. Como foi que surgiu?
Eu até sugiro que os irmãos vejam esse estudo na internet. Posso até deixar o link aqui para os irmãos verem. E ali nós estávamos meditando, falando com o Senhor. Eu ia pregar à noite, eu estava meditando na palavra, as irmãs estavam orando. E naquele minuto que eu estava ali no quarto, um minuto ali em silêncio, meditando na palavra, eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor de forma audível, a voz do Espírito Santo de Deus. E o Senhor falava ao meu ouvido: minha serva, sobre a minha doutrina, você vai aceitar umas coisas e outras não? O Senhor falou essa frase ao meu ouvido: minha serva, sobre a minha doutrina, você vai aceitar umas coisas e outras não? E o Senhor falou comigo naquele momento que estava falando comigo sobre a depilação. O Senhor falou a palavra depilação, então ali veio a renúncia da depilação, e como também toda a igreja aderindo. Então a gente sabe que a gente precisa de fato dar ouvido à voz do Senhor, não somente quando Deus fala através da nossa vida, mas na vida de outras pessoas que são servos do Senhor, tanto quanto a gente. Então, a depilação foi assim, o salto eu já citei, e a questão das roupas lascadas, que eu falei que foi na segunda experiência da irmã Thalia, que aconteceu lá na Igreja do Cristo, uma igreja que nós fomos visitar. Deus falava sobre as roupas lascadas em geral, então a gente aderiu e entrou como a doutrina da nossa igreja. Deus ia falando e o Senhor falou. Essa ideia de aderir, de colocar no regimento interno, regulamento interno da igreja, não veio de mim, mas sim foi o próprio Deus quem falou e nós fomos aderindo e colocando. E aí depois veio a questão das mangas 3/4. Meus irmãos, a manga 3/4 foi a mesma coisa da depilação, a mesma coisa do salto alto. O Senhor começou a cobrar, nós começamos a sentir aquela cobrança dentro do nosso coração. Aleluia, louvado seja o Senhor. E depois Deus falou. Depois Deus falou em revelação, Deus falou em visão. E aí a gente viu que o que nós estávamos sentindo não era proveniente de nós mesmos, mas sim do próprio coração de Deus. Meus irmãos, eu queria ressaltar algo aqui, porque eu falando assim, foi tudo tão bonito, né? O Senhor falava, a gente fazia, a igreja aderia, mas não é bem assim. Tem agora os bastidores, como diz a irmã Claudiane, tem agora os bastidores. O que é os bastidores? É o que acontece ali, que é em off, vamos dizer assim, dentro da igreja. Quando o Senhor começou a cobrar de nós essas renúncias, num primeiro momento teve pessoas que receberam com muita alegria. Mas com o passar dos dias, do tempo, na medida que o Senhor foi cobrando outras coisas, aí já teve pessoas que começaram a se rebelar, aí já teve pessoas que se levantaram contra, aí aquelas pessoas, algumas, claro, que estavam fazendo as primeiras renúncias, estavam renunciando por amor, depois já não quiseram renunciar, tipo assim, só queria renunciar o que era mais fácil aos olhos humanos. Então teve tudo isso, e as outras coisas que entraram também foram as batalhas espirituais contra demônios. Por exemplo, quando Deus cobrou em um dos arrebatamentos, o jejum na hora do culto de libertação, porque aqui na nossa igreja é assim: na terça-feira, culto de doutrina, na quinta-feira é culto de libertação. Então, normalmente, na quinta-feira é um culto mais voltado para a área da libertação mesmo. A oração da terça-feira é uma oração mais de humilhação, a oração da quinta-feira é uma oração mais voltada para a libertação. Então, o Senhor cobrou que no culto de libertação, todas as pessoas que estão envolvidas no culto, sejam obreiros, pregadores, as irmãs que vão abrir o culto, as pessoas que estão envolvidas para tocar, para ter oportunidade. Quem está envolvido no culto deve estar em jejum na hora do culto. Então, até então, isso aí é algo fácil de se fazer. Mas no momento que Deus começou a pedir coisas mais e a coisa foi afunilando, então teve gente que se levantou contra, isso é fato e é verdade. Mas alguém pode dizer assim: irmã Solange, a senhora me falou que teve coisas que Deus falou de forma clara, mas no início foi sensibilidade. Foi verdade.
No início foi sensibilidade, muitas vezes eu senti cobranças dentro de mim, como eu citei aqui, com relação ao salto alto. E aquelas cobranças que a gente sentia, eu orava ao Senhor, fazia um propósito, perguntava ao Senhor se aquela cobrança eu estava sentindo de mim mesmo ou de Deus, e eu tirava uma palavra para ter resposta do Senhor. Até Deus começar a revelar o profundo através de visões, através de arrebatamentos. Primeiro, eu tive que ter o coração aberto, quebrantado, para compreender a voz do Espírito Santo. Então, vocês que estão começando a passar por um processo de purificação, precisam entender que quando você começa a subir uma escada, você não começa do último degrau, você começa do primeiro, por etapa. É igual uma criança que está aprendendo a andar. Porém, na medida que a gente foi fazendo essas renúncias, Deus foi se agradando, e aí Ele foi dando o profundo, e o profundo, e o profundo. E quando isso foi acontecendo, o inferno foi se levantando contra a gente. Então, isso me alegrava, apesar que a gente passou muitas batalhas, mas de certo modo me alegrava, porque eu via que se era algo que estava incomodando tanto o inferno, estava de fato dentro da direção do Senhor, e o Senhor ia falando. E o Senhor é tão maravilhoso, que Ele não tem a intenção de nos exaltar, mas ao mesmo tempo que o Senhor não tem a intenção de nos exaltar, em algum momento Ele nos dá uns mimos, um carinho, como uma forma de nos mostrar quando estamos na direção do Senhor. E eu me lembro que quando o Senhor falava essa questão dos tocadores, jejum, na hora do culto de libertação, o Senhor também mostrava para a sua serva o livro no céu dos feitos. Pensamos que no céu só tem livro da vida? Não. Tem o livro das obras, que é o livro dos feitos, onde está registrado todos os nossos feitos para o Senhor aqui na terra, onde está registrado todas as nossas renúncias para o Senhor. E naquele livro dos feitos, estava lá registrado: a igreja renunciou o WhatsApp, a igreja renunciou o Teams, a igreja deu ouvido quando Deus falou isso, a igreja deu ouvido quando Deus falou aquilo. E quando Deus mostrou isso para sua serva no arrebatamento, nós ficamos muito felizes, porque sabíamos, Deus começou a falar que nós começamos a ficar conhecidos no inferno e também no céu. E isso alegrou o nosso coração. Porém, tem algo que eu preciso ressaltar, que o que antes era oferendas na porta da igreja. Antes a gente chegava aqui na igreja muitas vezes e a gente encontrava oferendas, obra de macumbaria na porta da igreja. Aí a situação foi aumentando. A gente parou de encontrar oferendas na porta da igreja e passamos a encontrarmos com satanistas na frente da igreja. Então, eu sei que eu corro risco de pessoas não entenderem o que eu estou falando sobre níveis espirituais. Mas assim como um obreiro, ele não começa como um evangelista, como um presbítero, ele vai começando a função ali, portaria, auxiliar de trabalho, vai crescendo em funções. No reino espiritual de dons é dessa forma, de talentos é dessa forma. Então, aquelas oferendas que antes a gente chegava na porta da igreja, tinha um monte de oferenda na porta da igreja, boneca espetada, flores, um monte de coisa, já parou de ter. Agora, a gente começou a incomodar o inferno de outra forma, porque começamos a alcançar com Deus o diferencial que a gente estava buscando. E aí, então, foi quando nós começamos a saber, a entender o que era alto nível de feitiçaria e de satanismo. A gente passou a entender o que era principados e potestades. Porque não se engane, assim como existe no céu hierarquia, no inferno também existe hierarquia. E existem os demônios que cumprem ordens e deveres, e existem aqueles demônios que são articuladores. E na medida que você cresce o nível espiritual, então automaticamente Satanás já não vai mandar um demônio, entre aspas, fraco. Não é que tenha demônio fraco para mim e para você, mas eu estou falando no termo de hierarquia. Por exemplo, eu recebo muitos e-mails de pessoas que dizem: depois que eu comecei a me santificar, agora eu passo uma luta que antes eu não passava. É claro, você começou a incomodar o inferno. Então, aqueles demônios que te atacavam antes, agora já não
já não te atacam mais, agora subiu de nível. Então você precisa entender que você agora tem que pegar, tem que se apropriar de armas maiores, mais pesadas, vamos dizer assim. E foi um período, nesse período de renúncia que o Senhor foi pedindo e a gente foi fazendo, nós fomos dando ouvido. Foi um período que aconteceram muitas coisas, mas teve algo que o Senhor falou muitas vezes, repetidas vezes na nossa igreja. O Senhor falou sobre a geração de Ananias e Safira. E o Senhor falava, a geração de Ananias e Safira voltou. A geração de Ananias e Safira voltou. E o Senhor dizia que a geração de Ananias e Safira é justamente essa geração que tenta enganar o Espírito Santo, tenta mentir para o Espírito Santo, porque está acostumado a ver homens e mulheres que falam de Deus, como era nos tempos bíblicos, os fariseus ali falando de Deus, e Deus não conhecia nada de Deus, e de repente encontra-se com Pedro cheio do Espírito Santo. E quando Ananias e Safira vai mentir para Pedro, não funciona, porque na verdade ele não está mentindo para Pedro, mas para o próprio Espírito Santo de Deus. E o que é que o Espírito Santo de Deus faz com Ananias e Safira? Mata os dois. E quando Deus dizia que estava voltando os tempos da geração de Ananias e Safira, Deus estava dizendo que era tempo de envergonhar crente que tenta enganar. Não estou falando de pessoas novas na fé, não estou falando nem de pessoas antigas na fé, mas que querem se consertar, que caíram sem querer cair, mas estão se esforçando para se consertar. Não, eu estou falando com crente, eu estou falando de crente que tentam mentir, enganar o Espírito Santo, tentam ter uma vida dupla e não querem se consertar e não têm o temor do Senhor. E a geração de Ananias e Safira, que o Senhor falava conosco, é que iria começar a envergonhar, é que iria começar a tirar capa, a expor caráter de pessoas no meio da igreja. E Deus falou, nessa geração de Ananias e Safira, nesse tempo, eu vou começar a expor caráter. Meus irmãos, isso é muito sério. Deus expôs o caráter. Você sabe o que é isso? É a pessoa ir contar uma história e você é verdadeiro, você se sente uma pessoa verdadeira até o ponto que a história não vai puxar para o teu lado. No momento que você acha que você vai ser prejudicado, então você quer modificar a história, você quer modificar a forma de contar, você quer facilitar as coisas para o teu lado. Então Deus começou a expor caráter em nossa igreja para tratar. Quando Deus começou falando da geração Ananias e Safira e começou expondo o caráter, a primeira coisa que Deus disse é que a partir daquele dia ele ia permitir, porque ia acontecer de ano de 2019 para frente, crentes caírem endemoniados no meio da igreja, como uma forma de tratamento de Deus para eles entenderem que precisavam se consertar. O Senhor falou também que crentes que tivessem a oportunidade, sem estar na posição, na sinceridade, na santificação com Deus. E também aquele crente que fosse pegar o microfone para ser hipócrita, falar no microfone de uma coisa que ele não vive. O Senhor disse que ia envergonhar no meio de todo mundo. Isso aconteceu. Eu não vou citar nomes, porque eu poderia aqui citar 4 nomes de pessoas, de 4, 5 pessoas ou até mais. Mas eu não vou citar nomes, mas quero te dizer que aconteceu em nossa humilde congregação. Uma pessoa estava fazendo algo que não agradava ao Senhor e eu fui conversar com essa pessoa e essa pessoa mentiu para mim. E quando foi num culto mais tarde, essa pessoa se endemoniou no meio da igreja. Eu estou falando esse caso específico, mas teve caso de pessoa que não quis perdoar e no meio do culto Satanás tentou matar essa pessoa diante de todos e Deus só tirou a mão. Quando Deus só estendeu a mão, quando essa pessoa pediu perdão, porque falou mal da igreja, porque falou mal de alguns irmãos. Então teve várias situações, mas o que mais me chamou a atenção nesse período, que Deus falava bastante da geração de Ananias e Safira, o que mais me chamou a atenção foi porque Deus começou a revelar pensamentos. Acreditem, meus irmãos, Deus começou a expor pensamentos de vários crentes. Eu teria vários exemplos de pensamentos que Deus expôs em nossa igreja. Mas eu vou usar 2 exemplos. Porque naquele período, a gente já tinha passado por um processo de purificação, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Uma coisa mais
as coisas maiores, já havia sido purificado, mas tinha aqueles pecados ocultos, que sempre tem um ou outro que insiste, que é mudado por fora, é mudado na roupa, anda na sã doutrina por fora, mas ainda é egoísta, ainda é invejoso, ainda tem no seu coração coisas que precisam ser removidas, precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo. E os 2 exemplos que eu vou usar é que quando Deus falou que ia expor caráter, pensamento, nessa geração Ananias e Safira, teve uma irmã da nossa igreja que o Senhor deu para essa irmã um apartamento. E quando essa irmã foi contar a bênção, essa irmã contou a bênção, alegre. Na hora, teve várias pessoas que deram glória a Deus, que bateram palmas para Jesus. Aparentemente, aos olhos humanos, estava tudo bem. Eu olhando com o meu olhar humano, assim, não via nada de errado. Pelo contrário, eu vi com o olhar humano que as pessoas se alegraram com a bênção da irmã. Porém, quando a irmã terminou de contar depois, em seguida, naquele mesmo dia, o Senhor revelou o que cada pessoa que estava na igreja pensou, o que passou no seu pensamento quando a pessoa ouviu o testemunho da irmã. E eu vou agora dizer o que cada pessoa pensou. Tinha gente que dizia assim, mas essa, no seu pensamento, né? Claro, não foi pronunciando com a boca. Mas essa irmã é crente, o pai e a mãe dessa irmã nem é crente. Como que Deus deu para eles e não deu para mim, se eu sou crente? Outra pessoa que pensou, mas eu já estou servindo a Deus há tanto tempo e Deus não me deu um apartamento e deu para essa pessoa que só tem tanto tempo de crente. Outra pessoa que ficou com raiva, outra pessoa que ficou com inveja. Então teve várias coisas que Deus mostrou, que Deus expôs dos pensamentos, que muitas das vezes as pessoas demonstram uma coisa por fora, mas dentro ainda não foi purificado. Por isso que é importante que a purificação aconteça dentro da tua vida, no teu interior. E outra coisa também que muito me marcou, foi um dia que nós iríamos fazer um clamor. Como algumas pessoas sabem, tem clamor na nossa igreja, o dia todo na igreja, fazendo clamor. E nesse dia que íamos fazer o clamor, pela manhã eu cheguei na igreja e foi um período de muitas batalhas, muitas lutas, e eu comecei a pensar que era o momento do Senhor me tirar e colocar outra pessoa no meu lugar para dirigir a obra, para tomar conta da obra. E eu comecei a pensar isso, e eu comecei a orar, e nas minhas orações eu dizia, Senhor, prepara alguém capacitado, que tenha sinceridade contigo, para que eu possa confiar de passar a obra, porque eu não quero passar para qualquer pessoa, prepare. E eu comecei a orar. E eu cheguei na igreja, e eu falei na igreja, antes de começarmos a orar, meus irmãos, eu estou orando a Deus para que Deus prepare alguém do coração de Deus, porque eu não posso passar para qualquer pessoa, tem que ser alguém que Deus prepare. Eu creio que está chegando o meu tempo. Falei assim, porque quando a gente está passando situações adversas, a primeira coisa que a gente quer fazer, né, em alguns casos, é correr. E quando eu falei isso, eu me recordo que todos estavam ainda sentados. E a irmã Lia, que é uma irmã que congrega na nossa igreja, ela estava também sentada na nave, como todos estavam. E o Senhor permitiu com que a irmã Lia ouvisse o que a pessoa que estava atrás dela pensou. Mas a irmã Lia ouviu num tom alto, como se a pessoa tivesse falado. Tanto é que a irmã Lia, quando comentou comigo, ela me disse que a pessoa falou, porque foi tão real para ela que ela achou que, de fato, a pessoa que estava atrás dela tinha falado. Mas, na verdade, a pessoa não abriu a boca, a pessoa não pronunciou palavra, foi só no pensamento. Deus permitiu com que a irmã Lia ouvisse a irmã que estava por trás dela dizendo, não vejo a hora da irmã Solange sair. Só que quando eu estava falando isso, a pessoa estava normal, calada, de boca fechada. Mas nós estávamos passando por um processo de purificação, onde Deus estava expondo caráter e pensamento. E é interessante que Deus expunha. E toda vez que Deus falava algo, mostrava, Ele mandava a gente falar na igreja para que as pessoas entendessem que era Deus que estava no meio do povo e que Deus não ia dar espaço para crente que brinca de ser crente. Então, muitas pessoas pensam, como eu já falei, quantas coisas acontecem nessa igreja, eu não posso ser
ter uma falsa humildade aqui e dizer, não acontece muita coisa, porque eu sei que acontece muita coisa. Porém, o que acontece foi diante de gemidos, de renúncia, foi diante de quebrantamento diante do Senhor e de se deixar ser moldados pelo Senhor. Muitas pessoas que não queriam se deixar ser moldado pelo Senhor, Deus permitia que na hora do culto Satanás lançasse setas na vida dessas pessoas, para que essas pessoas entendessem isso que eu falei. É interessante que, como eu falei para vocês, passamos a conhecer os satanistas, passamos a conhecer o trabalho dos satanistas e como que eles fazem para tirar as pessoas do foco. A primeira obra deles que nós conhecemos foi na hora da oração, no canal. As pessoas que estão inscritas no canal desde o início sabem, acompanharam que quando a gente começava a orar, entrava um satanista e esse satanista começava a colocar comentários que tirassem os irmãos do foco, fazia perguntas para que os irmãos parassem de orar e respondessem, para que os irmãos parassem de orar e respondessem. Perguntas do tipo, Deus não existe, do tipo, sou ateu, faziam comentários do tipo, exaltando a Satanás. E aí, muitos irmãos que não tinham essa visão de entender que eles estavam fazendo aquilo para eles parar de orar, eles iam lá responder, saíam do foco. Aí passamos a conhecer o que os satanistas fazem na hora do culto, lançam setas na mente, no coração do povo, para o povo se dispersar, para o povo passar mal na hora do culto. Passamos a conhecer, a saber que do mesmo jeito que Deus arrebatava a irmã Thalia, Satanás também arrebata os satanistas, e na hora que o Senhor arrebata a sua serva, que leva o seu espírito, Satanás arrebata os satanistas, que são os servos dele, leva o espírito deles para combater na hora, para que a experiência não aconteça. Eu sei, é claro que eu sei que isso é loucura para quem não conhece, mas eu estou te falando uma coisa que nós estamos vivendo. E aí, eu quero agora falar de algo com muito cuidado, mas eu vou falar porque eu não posso me omitir diante dessa situação. Quando nós começamos esse processo de busca, de oração e de jejum, eu falei que o nosso desejo de purificação veio de um testemunho de arrebatamento que nós ouvimos e eu pus na igreja, de uma irmã, se eu não estou enganada, da Venezuela, a irmã Adelaide de Carrillo, que estava em espanhol, mas que hoje já tem ele no YouTube traduzido. Teve um outro testemunho, outros na verdade, que nós ouvimos e que toda a igreja ouviu. Vários outros. Porém, como eu falei, que todo testemunho que chegava ao meu conhecimento eu ouvia, eu perguntava ao Senhor se aquilo era verdadeiro ou não. Muitos eu cheguei a tirar a palavra, eu perguntava ao Senhor se eu devia ou não transmitir para a igreja. E eu tinha muito cuidado, porque eu sei que a internet é um campo que tem algumas mentiras. Mas teve um testemunho que chegou ao meu conhecimento e eu orei ao Senhor. E pelo fato de ter orado e de o Senhor ter me confirmado, eu expus, eu coloquei esse testemunho para toda a igreja ver. Os testemunhos, eles são intitulados na internet como as experiências de Kenzo Atsushi e de Robert Atsushi. Por que eu falei para vocês que vou falar disso com muito cuidado? Porque eu estou falando agora das batalhas espirituais. Vou falar com cuidado porque eu vi todos e passei todos para a igreja. E eu me lembro que quando nós ouvimos, ainda não era... a gente não tinha ainda, o canal da Igreja Deus ainda não tinha dado a ordem para a gente entrar no canal. E ouvi todos, e quando o Senhor deu a ordem para a gente fazer um canal, o Senhor deu regras também para esse canal, o Senhor disse para colocarmos os nossos dados, o endereço, e o Senhor dizia que estava mandando fazer dessa forma para que muitos não tentassem colocar em descrédito, para que Satanás não tentasse colocar em descrédito os testemunhos, como Satanás havia feito, havia tentado fazer com os testemunhos dos seus servos, de outros servos seus. E aí o Senhor falou isso, tudo bem, fizemos. E depois de um tempo,
eu ouvi alguns comentários de que os testemunhos de Kenzo e Robert não eram verdadeiros porque eles não existiram. E eu fiquei, Senhor, mas antes de eu expor esse testemunho para a igreja ouvir, primeiro o Senhor fez um trabalho na minha vida. E eu orei ao Senhor e perguntei, como que agora eles não existem se eu perguntei ao Senhor? E aí eu passei em torno de 6 meses orando a respeito dessa situação. Por quê? Porque hoje, meus irmãos, muitas das batalhas que acontecem na nossa igreja, eu comparo, não são iguais 100%, mas muitas são muito parecidas a algumas batalhas que tinha descritas nos testemunhos do Kenzo e do Robert Atsushi. E aí eu passei 6 meses orando ao Senhor. E quando eu passei 6 meses ao Senhor, numa experiência de arrebatamento, prestem atenção que eu não estou falando de um sonho. Eu sei que Deus revela as coisas em sonhos, sim, não tenho dúvida disso. Mas eu estou falando de um arrebatamento que o Senhor falou. Minha serva, os testemunhos são verdadeiros. Eu estou usando a mesma frase que o Senhor falou. Abre aspas. Minha serva, os testemunhos são verdadeiros. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não posso afirmar para você e nem posso assegurar que o nome desses dois personagens na vida real foi de fato Kenzo e foi de fato Robert. Eu não posso afirmar onde eles viveram ou não viveram, mas o que eu posso afirmar é o que Deus falou, que os testemunhos são verdadeiros. Agora, se por acaso quem postou a intenção de ganhar dinheiro ou não, ou chegou a modificar os nomes das cidades e das pessoas, eu não posso dizer, não posso afirmar. Isso eu não sei. Mas o que o Senhor disse em um arrebatamento foi para a irmã Thalia, quando eu perguntava ao Senhor, foi: minha serva, os testemunhos são verdadeiros. Agora eu continuo falando das batalhas espirituais que a nossa igreja está enfrentando. Por quê? Porque eu vi muito a respeito de arrebatamento do satanismo, do satanista, de coisas que aconteciam no reino espiritual, naquele testemunho do Kenzo, e começaram a acontecer na nossa igreja, então eu não podia negar isso. Eu não podia negar tudo que ele falava a respeito das redes sociais e de muitas outras coisas, e de casais. O Senhor falou conosco. Por exemplo, um dia veio um satanista aqui. Quando que ele veio? Ele veio no dia da segunda experiência de arrebatamento da irmã Thalia, que aconteceu, se eu não estou enganada, no dia 24 de junho do ano passado, que foi numa igreja num bairro aqui perto que nós fomos. Veio um satanista aqui e ele lançou uma seta da irmã Thalia. E essa seta veio em forma de um câncer e a barriga dela inchou. E nós precisamos orar por ela naquela semana. E quando isso aconteceu, na hora, o Senhor falou comigo que estava enviando um anjo para fazer a cirurgia. E iria fazer uma cirurgia e adormecer ela para fazer uma cirurgia. O Senhor adormeceu ela e na hora a barriga dela começou a se mexer e aquele anjo fez aquela cirurgia e quando terminou, aquela barriga que estava inchada, do tamanho da barriga de uma grávida de 5 meses mais ou menos, a barriga secou na hora. Outra vez, isso aconteceu agora no mês de outubro de 2019, veio um satanista aqui na igreja. A nossa igreja tem o salão e do lado do salão tem uma casa, onde funciona a casa da igreja, onde a gente faz essas coisas da igreja. Às vezes a gente quer ter um momento com Deus e vai para aqui, para a casa do lado, porque tem um acesso. A irmã Thalia foi orar, ela entrou aqui pelo acesso e ficou na sala ao lado, falando com o Senhor ali. E eu senti algo estranho, senti um arrepio, e estava num momento de batalha, eu achei estranho, e pensei que Satanás podia lançar alguma seta na serva do Senhor. Então, o que eu fiz? Eu abri a porta da igreja, que dá acesso, e eu sentei dentro da igreja, sempre olhando para dentro de casa, para eu ver onde ela estava, para eu dar um suporte se precisasse. E no minuto que eu vim para o altar, entrou um satanista. E quando ele entrou, a irmã Thalia, como nós aqui temos o costume, a gente tem o costume de usar uma toalhinha na mão, né, para pregar, para secar o suor quando a gente está pregando.
Então ela estava com uma toalhinha na mão. Aquele satanista entrou. Ele tomou a toalhinha da mão da irmã Thalia. Ele molhou essa toalhinha e ele enforcou ela. E ele apertou o pescoço da irmã Thalia até ela desmaiar. Então foi uma batalha espiritual grande. O pescoço dela ficou marcado, ficou dolorido. Nós oramos para Deus tornar a sua serva. Então muita gente pensa que foi assim. Não, meus irmãos. Se você quer experimentar o diferencial com Deus, você vai experimentar. Mas você precisa entender que você vai ter que entrar no processo de oração diária. Renúncia, obediência, jejum. Aí você vai ter o diferencial, mas também você vai precisar entender que você vai lutar contra principados e potestades, como aconteceu aqui na nossa igreja um dia, em uma batalha que aconteceu. E eu me lembro, meus irmãos, que quando aconteceu essa batalha, foi num culto. O culto tinha começado normal, mas o Senhor nos alertou que principados e potestades naquela noite iriam se reunir. O Senhor tinha falado conosco pela manhã que naquela noite os principados e potestades iam se reunir contra o povo de Deus para pelejar na hora do culto. E aí a gente ficou ali, com o pensamento ligado no céu, no jejum, orando ao Senhor. E quando começou o culto, começou a batalha. E para quem não pode ver isso com os olhos carnais, ou para quem não tem ainda o dom de visão, eu vou dizer o que foi que aconteceu de uma forma que você possa entender. É como se você estivesse num lugar e viesse um vento muito forte contrário a você, contra você. Um vento muito forte que você sente que você não tem força para continuar andando para frente, porque o vento é forte e te derruba. Pronto, quando os principados e potestades se reuniram e vieram lutar contra a igreja, foi uma batalha grande naquele dia, muito, muito grande mesmo. E eles vinham, e eles tinham nas mãos deles muitas setas, flechas, armamentos espirituais que eles lançavam na igreja. E na vida daqueles que estavam com a vida no altar, nada acontecia. Mas aqueles crentes rebeldes, aqueles crentes que não gostam de obedecer, as setas pegavam neles. Então, eu me lembro que naquele dia, Deus usou uma irmã para estar ali na frente de batalha, para estar ali na frente daquela batalha. E quando terminou aquela batalha, a irmã ficou tão debilitada, tão sem forças, que ela não conseguia ficar de pé, porque sugou as energias do corpo físico, de tão intensa que foi aquela batalha. Então teve diversas, teve uma vez que Satanás apareceu para a irmã Thalia e lançou um câncer na cabeça dela, e ela chegou na igreja nesse dia, era um culto de Santa Ceia, era pela manhã, ela ia pregar nesse dia, ela não teve condição de ministrar a palavra. Nesse dia o Senhor também disse que ia fazer uma cirurgia arrancando o câncer da cabeça dela, e arrancou. E recentemente foi bem interessante, porque teve uma batalha espiritual que aconteceu, e essa batalha foi diferente das outras. Normalmente a gente tem o costume de chegar mais cedo aqui na igreja, principalmente porque muitas vezes a gente passa a maioria dos dias à tarde na igreja para fazer os trabalhos aqui que precisa ser feito, se colocar em dia. E nesse dia a irmã Thalia não veio, por algum motivo eu não me lembro agora, e as nossas orações começam às 6 da noite, que é 1 hora antes de começar o culto. E deu 6 horas e a irmã Thalia não chegou, e eu achei aquilo muito estranho. E dentro de mim o meu espírito se inquietou. E eu falei assim para uma irmã: eu estou achando estranho, porque a irmã Thalia não chegou. Vou esperar mais 5 minutos. Se ela não chegar, eu vou à procura dela, vou na casa dela. Só que eu falei aquilo, mas foi mais forte do que eu. E quando eu fui diante do altar e eu comecei a orar, o Espírito do Senhor falou comigo que eu fosse na casa dela. E ali eu fui. E quando eu cheguei na casa dela, eu chamei, ninguém me respondia, toquei a campainha, ninguém respondia, pensei em pular o muro, e eu acabei indo procurar a mãe dela, que estava num outro lugar, e peguei a chave com a mãe dela e entrei dentro de casa. E quando eu entrei, na verdade, quando eu pisei o primeiro pé dentro do apartamento da serva do Senhor,
Quando eu pisei o primeiro pé, eu já me arrepiei. Um arrepio fora do comum, fora do normal. Do alto da cabeça até a planta dos pés. E quando eu me arrepiei, eu já comecei a repreender, já comecei a orar o Salmo 91 e já entrei orando e repreendendo, orando e repreendendo. Quando eu cheguei na porta do quarto da irmã Thalia, eu vi espalhado, eu virei para casa e comecei a ver muitos pedaços, cacos de vidro de todo tipo. Eu vi cacos de vidro de todo tipo e quando eu olhei, a irmã Thalia estava no chão. Ela estava no chão, totalmente desacordada. Irmã Solange, ela estava arrebatada? Não. Ela estava desmaiada, desacordada. Porque ela estava em casa cuidando para ir para a igreja e chegou um demônio lá. E aquele demônio estava irado com a serva do Senhor pelo fato de ele estar entregando todos os recados que Deus estava mandando. E aquele demônio começou a ir para tentar tocar nela. Enquanto ele foi se aproximando dela, ela foi repreendendo, clamando o sangue de Jesus, pedindo para o Senhor ali enviar um anjo, repreender, colocar por terra. E aquele demônio não tinha força para tocar nela, porque ela clamava o sangue de Jesus. E teve um momento que ele recuou, e quando ele recuou, ele saiu rapidamente. E quando ele saiu, ela disse que foi muito rápido que ele saiu, e quando ele voltou, ele já voltou com 2 copos de vidro na mão. Copos do armário da casa dela que ele pegou. E ele jogou esses 2 copos nela. E um dos copos bateu bem nessa região da... Como é o nome? Não sei como é o nome dessa região aqui, da nossa fronte, né? Que é do lado aqui dos olhos. Então, quando o copo bateu bem nesse lugar, nessa região da cabeça que fica situada ao lado do olho, um pouco mais em cima, a irmã Thalia caiu no chão e desmaiou. Porque foi muito forte, Satanás jogou com muita força. E quando ela desmaiou, Satanás pegou aqueles cacos de vidro que estavam no chão espalhado, que foram dos copos que caíram, pegou aqueles cacos de vidro e agora ele abriu a boca dela e ele colocou. E aí, naquele momento, ela estava desacordada, desmaiada, mas Deus, pela misericórdia dele, mostrou em visão o que Satanás estava fazendo com o corpo físico dela. E aí foi na hora que eu cheguei lá. E eu permaneci ali de 6h15, mais ou menos, até quase 8 da noite. Por volta de 10 para as 8 da noite, orando para Deus trazer de volta a sua serva. E ela estava com o pé sangrando. E quando o Senhor trouxe ela de volta, o Senhor mandava ela, trazer ela para a igreja. Era um culto de quinta-feira. E eu trouxe ela para a igreja com muita luta dentro do carro, porque ela não conseguia andar direito, sentindo fortes dores. E quando chegou aqui na igreja, o Senhor, nós oramos e o Senhor enviou seu anjo e fez com que a irmã Thalia colocasse para fora todos aqueles vidros que Satanás colocou na boca dela enquanto ela estava desacordada. Mas eu não estou contando isso para você ter medo. Mas o que eu estou te contando é o que aconteceu e tem acontecido na nossa pequena congregação, onde a gente se reúne para adorar o Senhor, sabendo que Deus peleja pelo seu povo e guarda. Mas o Senhor mesmo disse, porque você pode estar se perguntando, mas Deus não precisa lutar com o diabo. Além de Deus não precisar lutar com Satanás, porque Deus tem todo o poder no céu e na terra, o Satanás já é um derrotado, ele não pode tocar na vida dos servos do Senhor que não faz a vontade de Satanás. Meus irmãos, ele não pode tocar se Deus não permitir. Porém, há tempos atrás, o Senhor havia levantado uma pessoa, que o Senhor levantou essa pessoa e essa pessoa rapidamente se exaltou e se corrompeu. E Deus disse que agora falou, isso eu estou dizendo que Deus falou diretamente para mim e que falou diretamente para a irmã Thalia, como também para outras pessoas daqui da nossa congregação. O Senhor falou que não vai levantar pessoas que não passem por situações adversas. Por quê? Como uma maneira de prevenir, para que lá na frente eu e você não venha se exaltar. Porque o Senhor falou comigo que já levantou muitos servos seus, mas que esses servos que o Senhor levantou se exaltaram, se corromperam, se apegaram a coisas materiais, por vários motivos, por dom, por fama, por talento, por dinheiro, por ser usado por Deus, por muitas coisas. E Deus disse que vai levar o seu povo, os remanescentes, dessa forma, como uma maneira de eu e você estar sempre se humilhando diante do Senhor.
como aconteceu com o servo Paulo, que a Bíblia vai dizer que no capítulo 12, que ele ora ao Senhor para Deus passar dele aquele espinho na carne, e Deus fala que não, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, por esse motivo, Deus disse que ia permitir eu, a irmã Solange, a irmã Thalia e outras irmãs e irmãos daqui passarem por essas situações para que a gente sempre nunca se corrompa ou se desvie da presença do Senhor por algum motivo. Então, eu estou dando a explicação por que Deus permite essas batalhas. E o outro motivo é porque você está combatendo contra as obras de Satanás diretamente. Então, já são segredos revelados do diabo, segredos do inferno revelado. Então, imagine, se Satanás se levanta contra a tua vida, você que só escuta, que só ouve as experiências, imagine contra a nossa vida, que estamos diretamente na frente de batalha. Satanás ataca, e é porque eu não estou contando nem a metade das coisas que aconteceram e que tem acontecido aqui. Agora eu vou falar de um episódio bem interessante que aconteceu ainda em 2019, no mês de setembro, e depois ainda vou falar de mais renúncia que o Senhor começou a nos pedir. Ainda em 2019, através do canal, várias pessoas já vieram aqui nos visitar, como vocês sabem. Nos visitar, conhecer o ministério, adorar o Senhor conosco. E dentre essas pessoas veio uma pessoa, uma mulher, eu não vou citar o nome. E essa mulher veio porque ela era uma satanista, mas ela não era uma satanista que pertencia ao grupo dos satanistas, sim, por conta própria, ela admirava os feitos de Satanás e ela pesquisava em casa por conta própria pactos com diabos e muitas outras coisas. E ela pesquisava e fazia algumas coisas, no entanto, ela congregava uma igreja bem conhecida aqui no Brasil e no mundo, uma igreja até mesmo que foi levantada na santificação. E essa pessoa veio aqui, nos procurou, e ela veio através do canal. Ela nos procurou dizendo que queria nos conhecer porque admirava a obra que Deus tinha na nossa vida. Mas quando essa pessoa chega aqui, Deus revelou outras coisas. O Senhor revelou que essa pessoa era satanista. O Senhor revelou que essa pessoa... Isso não pode acontecer, mas eu vou dizer qual era a intenção da pessoa. Que a pessoa veio na intenção de fazer o mal, na intenção de ver como era o poder que tinha a irmã Solange, que tinha a irmã Thalia, que tinha os irmãos aqui, porque essa pessoa desejava dons, desejava poder. E como essa pessoa queria poder, veio aqui para saber como que ia pegar os dons, como que podia reter isso, mas era satanista. Então, eu sei que isso não pode, mas na mente dela foi o que ela planejou, pensou, e quando chegou aqui, Deus revelou. E foi bem interessante porque Deus revelou, e não somente revelou, mas também fez uma grande obra na vida dessa pessoa, dando um grande livramento, pois essa pessoa, toda madrugada, recebia uma visita de um demônio, e esse demônio vinha, e esse demônio sufocava ela, esse demônio pegava essa pessoa à força e assediava, a estuprava, tinha sexo com ela. E por mais que essa pessoa fosse assim, entre aspas, satanista, porque é o que era, mas essa pessoa começou a se incomodar, porque queria o poder que Satanás tinha ali para lhe oferecer, mas não queria se sujeitar a determinadas coisas que Satanás estava fazendo com que ela se sujeitasse. E quando essa pessoa chegou aqui na nossa igreja, que nós oramos, eu sei que o que eu vou dizer, você pode até não acreditar. Você pode, a probabilidade de você não acreditar é grande, mas... seria uma loucura eu falar algo para você que não aconteceu, realmente que isso não passou. Mas eu até entendo as pessoas que não acreditam, porque não viveram, não vivenciaram isso. Mas o que aconteceu foi o seguinte: quando nós oramos pela misericórdia do Senhor, o Senhor chegou e a barriga dessa mulher começou a inchar e começou a se mexer muito, e ela se mexia muito, muito, muito mesmo, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e a gente via que tinha alguma coisa dentro da barriga dela. E ali nós começamos a orar. E meus irmãos, acreditem, Deus revelou que era um demônio que estava na barriga dela. Aquele demônio estava se gerando na barriga dela, porque Satanás vinha ter sexo com ela toda madrugada, e começou a se gerar um demônio na barriga dela, e agora Deus entrou, e a misericórdia do Senhor foi tão grande, que Deus ali provocou um aborto, e aquela mulher abortou.
eu não sei nem como que eu chamo com isso. Então, eu até entendo, se você não acreditar, tudo bem, não tem problema. Mas eu estou dizendo a você uma batalha espiritual que aconteceu aqui na nossa igreja. E aqui, o Senhor, pela sua misericórdia, fez com que gerasse o temor no coração dessa mulher. E ela se converteu a Jesus de verdade, porque ela congregava numa igreja, pregava, cantava, tomava ceia, mas ela tinha uma vida, vamos dizer assim, uma vida escondida, uma vida dupla, onde ali era satanista e fazia pacto com o inimigo para ter poder, e mesmo assim estava congregando na igreja. E quando ela veio para cá, ela conheceu ao Deus verdadeiro que liberta. O Senhor libertou ela daquele demônio que vinha para fazer isso com ela das madrugadas. O Senhor provocou aquele aborto e libertou ela. E ela se converteu aqui. E isso é motivo de alegria diante do nosso Deus. Meus irmãos, a gente se alegra com tudo que Deus tem feito, mas a verdade é que somos tidos como louco aqui no bairro por algumas pessoas, e essas pessoas que acham que somos loucos, que é uma seita, são justamente crentes, viu? A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Como diz lá em Coríntios, né? Loucura, loucura. Mas muitas vezes tem pessoas que não vivem o diferencial com Deus, porque eles até querem viver o diferencial com Deus, a santificação, a experiência, a intimidade, porém, eles não se atentam para o que diz João, né? Lá no seu evangelho, no finalzinho do livro, quando ele vai dizer que Jesus operou muitas coisas, que aconteceram muitas coisas no ministério de Jesus, mas não foram escritas todas, só uma minoria, porque naquele momento não tinha papel suficiente para escrever. E as pessoas ficam se limitando. Não, porque deixa eu encontrar se isso aqui está na Bíblia. Não estou incentivando você a viver fora da Bíblia, fora da palavra. Mas você precisa entender que Deus não está limitado só à Bíblia, porque Deus é muito maior. Deus fez muito mais coisas. A Bíblia foi apenas foi selecionada. Algumas coisas mínimas, porque eu tenho certeza que Deus fez muito mais, como bem disse João. Nós somos loucos para o mundo. Por exemplo, loucos o suficiente para bloquear o altar quando Deus mandou. Em um dos arrebatamentos, esse já tem tempo, já vai fazer 1 ano, né, irmã Thalia, que o Senhor falou, que foi na metade do ano passado, que Deus disse que a partir de hoje esse altar será bloqueado. Ninguém sobe nesse altar, porque eu vou passar esse altar por um processo de purificação. Eu vou passar esse altar por um processo de purificação. E Deus disse que estava proibido qualquer pessoa, homem ou mulher, mesmo que tivesse vida com Deus, subir no altar. Todos começaram a pregar embaixo. Eu sei que é loucura. Irmã Solange, isso aí é para sempre? Não será para sempre. Mas só que o Senhor disse que era por um tempo. E já tem a data marcada do desbloqueio do altar. Porém, eu não vou falar aqui a data, porque isso aqui não vai vir ao caso. Mas foi bloqueio do altar. Então eu entendo que a purificação que Deus tem passado ao seu povo não é uma purificação que diz respeito somente à igreja, à nave da igreja, os membros, os novos convertidos, irmãos, não. Principalmente aos obreiros, principalmente aos que estão no altar, que é de onde flui, que é onde sai tudo, todas as coisas. Então o altar ele foi bloqueado pelo Senhor, e nós tivemos que ser loucos o suficiente para dar ouvidos à voz de Deus. E imagine você o estreito que a gente ficou. Se antes já era difícil encontrar pregadores, agora mais ainda, porque você precisa encontrar pregadores que andem na santificação, e depois de encontrar, ele tem que aceitar, ele tem que estar de acordo a pregar embaixo do altar, até Deus desbloquear o altar. Amém? Aí entrou o próximo processo. Quando nós pensamos que tínhamos passado por todos os processos de purificação, aí eu achei interessante, porque o Senhor me deu um sonho. E naquele sonho, eu estava na minha casa. Foi uma revelação em sonho. Eu estava na minha casa. E na minha casa eu arrumava. É como se eu tivesse dado uma faxina, uma geral, uma limpeza. E quando eu terminava, eu já terminava cansada.
e eu falava, vou descansar. E ali eu sentava numa poltrona que tem na minha casa, puxava um puff e colocava meus pés para cima, ali em cima do puff, para eu descansar, pois eu estava cansada que havia terminado de arrumar a casa. Porém, quando eu sentava na cadeira, a cadeira me inclina um pouco. E quando ela me inclinava um pouco, eu via que aquela arrumação na minha casa, ela estava só pelo meio. Tinha coisas amontoadas, lixo embaixo da pia, embaixo dos armários, nos lugares escondidos, que se eu tivesse em pé no meio da casa eu não via. Aparentemente estava tudo organizado, mas quando eu me abaixava, eu olhava que embaixo das coisas, dos móveis, todo o lixo estava ali. E ali eu comecei a orar ao Senhor, perguntando o que significava. E eu me lembro que eu passei em torno de uma semana orando ao Senhor, pedindo a interpretação desse sonho, dessa revelação em sonho, porque eu achava que na minha vida tinha alguma coisa errada. E eu fiquei muito preocupada, e quando foi um dia, uma semana depois, Deus falou comigo, e o Senhor falou comigo que era a igreja, que eu achei que eu tinha feito todo o trabalho de purificação, claro, quem purificou foi Deus, mas eu digo porque eu estive à frente, e eu achei que estava tudo bem, e quando eu achei que estava tudo bem, o Senhor falou que Ele ia fazer uma outra purificação, mais afunilada, que ia tirar coisas e expor coisas que aparentemente estava bem, mas que não estava, que eu achava que estava bem na igreja. E ali o Senhor disse que ia expor mais coisa. Agora imagine vocês, meus irmãos, que estão ouvindo esse áudio. Deus já estava num ponto que Ele já tinha até revelado o pensamento. O que faltava Deus revelar ainda? O que ainda faltava Deus revelar para tirar, para expor essas coisas que ainda estavam escondidas dentro da igreja, que eu achava que estava tudo bem, eu achava que todos já estavam libertos, que todos já estavam purificados. Então, o Senhor começou agora uma nova etapa de purificação. Essa etapa de purificação, Deus agora foi muito mais além do que a primeira. Já não consistia somente numa purificação de olhos, já não consistia somente em abrir mão de aplicativo, em renúncia disso, daquilo. Era algo no profundo do interior. Coisas que Deus revelava para a gente que se não fosse Deus ali no negócio, a gente duvidava, porque a gente olhava para a pessoa e dizia, não tem condição dessa pessoa estar nessa situação, porque é a pessoa que entrega recado, é a pessoa que Deus usa, é a pessoa que tem isso, que tem aquilo. Então, Deus, Ele entrou num processo conosco, no meio da nossa igreja, que foi um período que Ele deu muitos sinais. Por quê? Porque era algo tão profundo que aos olhos humanos passava despercebido. Então, Deus falava isso e isso, por exemplo, o Senhor falava tal coisa e dizia, eu vou dar um sinal tal que isso que eu estou falando é verdade. Então foi o que nos levou a ver que realmente era Deus, e Deus falava e Deus dava o sinal, porque se não tivesse, passava despercebido. E eu fiquei, meus irmãos, acreditem, quando eu achava que eu não podia me escandalizar com nada, eu fiquei horrorizada, escandalizada, porque começou a passar na minha mente, se num lugar que tem toda essa doutrina, que tem toda essa presença de Deus, todos esses sinais que eu já falei na primeira parte da história, que eu já falei, toda essa busca, e que a gente prega ali contra o pecado, que Deus fala, que Deus dá a doutrina, que Deus se mostra de forma real, ainda tem essas coisas. Imagine você num lugar onde a liderança não prega contra o pecado, como que não deve ser? Aí entrou o processo da purificação dos casais, purificação na vida íntima. O Senhor falou em 3 experiências, contando entre visão e arrebatamentos, o que Ele não se agradava. Aí o Senhor falou de posições que não se agradava, de fantasias, de peças íntimas, muitas coisas que o Senhor queria ali que algumas pessoas tirassem, e teve algo que entrou para a doutrina da igreja. O que foi, irmã Solange? Foi o método de evitar filho, métodos anticoncepcionais, pessoas que tentam evitar gerar filhos, que não querem ter filhos e querem evitar. E o Senhor falou que não se agradava. Isso entrou na doutrina da igreja, foi como doutrina revelada, porque no início não foi assim. Deus criou o homem e a mulher, sabendo que quando uma mulher se junta, se casa. É bíblico
que eles tenham filhos, só não terão filhos se o Senhor não permitir. E é interessante que o Senhor nos levou a confiar nele, 100% nele, porque uma coisa é eu e você confiar. Você disse que confia no Senhor, que você não vai ter outro filho, porque você toma remédio, comprimidos. Eu chamo aqueles remédios de venenos. Você disse que confia porque você está confiando no preservativo. Você disse que confia porque você está fazendo uso da tabela. Aí as irmãs saíram dos anticoncepcionais, os irmãos saíram dos preservativos e foram para onde? Para os métodos tidos como os métodos naturais. E os métodos naturais, tabelinha, o famoso coito interrompido, e aí Deus veio e falou de novo, não, é para colocar a confiança totalmente em mim. E quando Deus falou isso, muitas irmãs, inclusive eu, começamos a orar, Senhor, fecha a minha madre, fecha a minha madre. E quando foi, há alguns dias atrás, Deus falou, eu tenho ouvido muitas orações nesse lugar, de mulheres, pedindo para Deus, para eu fechar a madre. Porém, eu não sou obrigado a fechar a madre de todas. Eu não sou obrigada a fechar a madre de todas. Fecho de algumas, o que Deus estava querendo dizer, que de algumas eu fecho, outras eu não fecho. Irmã Solange, o que é que vai acontecer? E eu vou ter filho? Ô, minha irmã, vai. E eu vou poder criar? Deus vai dar o sustento. Porque eu não posso dizer para você que você não vai, eu não posso lhe garantir que Deus não vai fechar ou que vai fechar. Então, quando o Senhor falou isso, que estava levando nós a confiar, então a gente teve que abrir mão até dos métodos chamados de métodos naturais, confiar no Senhor. E Deus disse, eu não sou obrigada a fechar a madre de todas. Teve aqui uma irmã que ele falou, estou fechando a tua madre, mas para as outras não falou. E essas outras que não falou, ele disse, vai ter aquelas que mesmo assim a madre aberta não vai gerar. Porque a maravilha não é eu fechar a madre, a maravilha é a madre aberta e não gerar. E vai ter aquelas que vai estar aberta e vai gerar. Isso é fato e é verdade. Isso aí foi uma cobrança que Deus fez para a nossa igreja, que entrou no quadro de renúncias, porque hoje em dia, nos tempos difíceis que está, você ter a confiança no Senhor, para não evitar, não fazer nenhum meio, nenhum método, para não intervir, né, na natureza que o Senhor já determinou, precisa realmente confiar no Senhor e saber do que vai acontecer posteriormente. Aí depois veio uma grande batalha que o Senhor avisou muitas vezes, e que ia acontecer uma grande batalha, onde o inferno se juntaria demônios, satanistas e maçons, e agentes de Satanás para lutar contra a nossa igreja, porque estava incomodando muito o inferno. E o Senhor falou muito dessa grande batalha que ia acontecer, e o Senhor mandou que fizéssemos uma campanha para nos prepararmos para essa grande batalha. Essa grande batalha eu vou falar na terceira parte da história da igreja, da história espiritual. Vou finalizar agora falando regras, aleluia, glória a Deus, que o Senhor deu para pessoas que vão descer as águas, para obreiros, para pessoas para as crianças, e regras da ceia. A regra da ceia para participar da Santa Ceia que o Senhor deu foi, claro, você tem uma santificação, uma purificação diária, isso é fato e verdade, porém o Senhor disse 3 dias de purificação antes da ceia. Isso tem base bíblica. Irmã Solange, qual é a base bíblica que vocês têm para 3 dias de purificação? Está em Êxodo 19, versículo 10 e 11, que diz, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estarão prontos para o 3º dia, porquanto no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Ou seja, hoje um dia, amanhã 2 dias e 3º dia, seria o 3º dia. E também está escrito em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 4 e 5. 3 dias de purificação. Irmã Solange, o que é 3 dias de purificação? Sem vida íntima. 3 dias. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 4 e 5, que diz, e respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, as mulheres, na verdade, se nos vedaram desde anteontem e ontem. Quando eu saí, os vasos
dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então, a regra aqui, quando Davi chega com seus homens com fome para comer um pão que ele não tinha, ele não era chamado para comer, não ter tocado em mulheres durante 3 dias. Então, essa foi uma regra que o Senhor deu para a igreja, para participar da Santa Ceia: 3 dias de purificação, flores brancas naturais e vestes brancas. Irmã Solange, mas os espíritas usam. O Senhor disse que quando você veste uma roupa branca para participar da ceia, além de lembrar do que Jesus passou por você, do que Jesus fez por você, você vai olhar para a tua veste física e vai lembrar que a tua veste espiritual deve estar igual. Amém? O Senhor cobrou purificação das crianças, jejum das crianças e um culto específico para as crianças. Crianças não ficam em salinha na hora do culto, o Senhor não se agrada. Isso foi uma cobrança de Deus. Outra coisa também, para descer as águas. No mesmo dia que Deus enviou um anjo para falar a respeito dos dizimistas, que até nós postamos no canal, esse anjo também falou para descer as águas. Quem está se preparando para descer as águas, novos convertidos, eles têm que jejuar todos os dias, até o dia do batismo, com o propósito de Deus libertar cada um. E eles têm que orar todos os dias na igreja, ao menos 1 hora de oração diária. Também foi uma regra do Senhor para a sua igreja, para o seu povo. A partir daí, o Senhor começou a dar ideias. Tivemos muitas batalhas, muitas pelejas, porém muitas vitórias. E o Senhor se fazendo presente em todo o culto, dizendo e mostrando sinais de uma forma poderosa e contundente e visíveis de que Ele estava presente na casa. Isso eu falarei no próximo áudio, na terceira e última parte, e também falarei da campanha que trazia o título Revestivos de toda a armadura de Deus, que foi o mandado do Senhor para que pudéssemos resistir, ficar de pé, enquanto houvesse aquela grande batalha que Deus disse que o inferno ia se reunir com satanistas, maçons e agentes de Satanás para lutar contra a nossa igreja. Agora eu finalizo essa segunda parte fazendo o que é de costume. Eu seria irresponsável se eu finalizar esse áudio e eu não convidar você para fazer um concerto com Deus. Talvez você tenha sinceridade com o Senhor, mas você ainda não tinha tido acesso a uma doutrina que realmente agrada o Espírito Santo, porque no lugar que você congrega, talvez não preguem isso, talvez o homem acha que não precisa disso tudo, ou isso e aquilo, mas eu quero convidar você para fazer um concerto com Deus, eu quero convidar você para receber Jesus como teu Salvador, para mudar de vida, assim de preparar, aleluia, louvado seja Deus, uma coroa para você no céu de glória. Eu quero convidar você que é líder, você que é pastor, a ter coragem de inserir essa doutrina revelada pelo Espírito Santo de Deus na tua igreja, e você verá com os teus próprios olhos o que Deus vai fazer. Eu tenho exemplos, se Ele permitir, eu quero estar passando aqui para vocês de uma igreja que nós fomos, o Senhor nos concedeu a oportunidade de irmos aí no estado da Bahia, e quando chegou lá Deus trabalhou poderosamente, e aquele pastor que virou nosso amigo, se transformou em um amigo, aquele pastor juntamente com a sua esposa, ele recebeu a doutrina do Senhor e modificou toda a doutrina da igreja, colocando na igreja essa doutrina revelada pelo Senhor, e Deus fez e está fazendo coisa grande ali naquele lugar. Então eu quero convidar você a ter coragem. Você quer o novo de Deus, e você sabe que para ter o novo de Deus, o profundo de Deus, a intimidade com o Espírito Santo de Deus, você precisa ter coragem, renunciar. Você precisa ser boca de Deus, mas para ser boca de Deus tem que realmente lutar contra o pecado, tem que passar por um processo de purificação, de santificação, de renúncia, para que o Senhor venha encher o teu vaso, para que você venha provar do Evangelho da polpa, não somente da casca. Eu convido você agora, onde você estiver, dobre seu joelho e eu vou orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós temos orado, Senhor da glória, por pessoas que têm se sujeitado a Ti, que
que tem se entregado a Ti, que tem se humilhado diante de Ti, até mesmo feito concerto com o Senhor. Mas agora, meu Pai, eu estou orando especificamente por pessoas que estão se rendendo a Ti, que estão voltando, desviado, que está voltando para a Tua presença. Mas eu estou orando por uma classe de pessoas que nunca se afastou também, mas que agora está resolvendo a Te conhecer. Essa pessoa, meu Pai, pode até estar dizendo: Senhor, eu pensava que eu Te conhecia, mas vi que não Te conhecia, mas eu quero Te conhecer. Eu quero participar das bênçãos do Senhor. Eu quero conhecer o que é de fato Evangelho. E essa pessoa está agora prostrado aos Teus pés, se humilhando diante de Ti. Agora reescreve o nome desse homem e dessa mulher que já estava se apagando no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus, dá ousadia para esse líder, para esse pastor, para esse irmão, para essa irmã, em nome de Jesus Cristo, para fazer a diferença, porque o Senhor está levantando uma geração de profetas, uma geração de remanescentes que o Senhor conta na terra para fazer a diferença nesses últimos dias, no grande avivamento que Deus derrama sobre a terra nos últimos dias. E o Senhor conta com cada um dos Teus remanescentes que se santificam. E eu entrego a vida de cada um em Tuas mãos, pedindo ao Senhor força, ânimo, que não seja uma mudança momentânea, Senhor, mas que o Senhor venha estruturar o Teu povo, fortalecer, transformar, libertar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quem se despede é a sua irmã em Cristo, Solange Souza. E quando o Senhor permitir, estaremos postando a terceira e última parte da purificação da história espiritual da nossa igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus.